E aí, pessoal, tudo bem? Estou gravando essa videoaula para ajudar vocês com a parte da matéria de transformadores, no que diz respeito aos ensaios, né, para determinação dos parâmetros do circuito equivalente. Aqui, então, só para mostrar que eu já deixei disponível para vocês os slides de aula que comenta a respeito da parte teórica dos ensaios. Então, explica mais ou menos o procedimento, né, o que é feito em cada ensaio. Então, a gente tem, por exemplo, o ensaio a vazio, que a gente aplica tensão nominal, normalmente no lado de baixa tensão, por ser uma tensão mais fácil de trabalhar. E o outro lado, que normalmente vai ser o lado de alta tensão, vai ficar em aberto. E aí, tendo aplicado a tensão, então, no enrolamento de baixa, vai ter uma corrente que vai ser dada aí nesse primário, uma potência ativa. Então, a gente vai medir esses três parâmetros: tensão aplicada, corrente e potência de entrada no transformador. Já o ensaio de curto-circuito, a gente faz normalmente no lado de alta tensão, porque a corrente do lado de alta é mais baixa, né, do que do lado de baixa. E o ensaio em curto-circuito, a gente já curto-circuito o enrolamento, então, de baixa, e aplica uma tensão no primário de tal modo que a corrente do primário vai ser igual à corrente nominal. Então, a gente sobe gradativamente a tensão até chegar num ponto em que a corrente do enrolamento primário é igual à corrente nominal. E aí, tendo esse valor de corrente, a gente mede, então, a respectiva tensão aplicada, corrente e potência. E aí, diante desses parâmetros, a gente sai calculando depois todos os parâmetros do circuito equivalente, que então seria as resistências dos enrolamentos, indutância de dispersão, daí a gente tem o ramo de magnetização, que seriam as perdas no núcleo, e a indutância de magnetização, e assim por diante. Então, aqui eu deixei tudo explicado, né, como fazer esses cálculos, né, para determinar esses parâmetros. E aí, o que acontece durante cada ensaio. Aqui, então, eu peguei o exemplo 2.2 do livro do Chapman, que eu vou comentar a respeito dele, porque eu achei que é um tipo de exercício interessante para vocês entenderem mais ou menos a abordagem desse tema. Então, começa o seguinte: as impedâncias do circuito equivalente a um transformador de 20 kVA, de 8.000 para 240 volts e 60 Hz, devem ser determinadas. O ensaio a vazio foi efetuado no lado secundário, para reduzir a tensão máxima a ser medida. E o ensaio em curto-circuito foi realizado no lado primário do transformador, para reduzir a corrente máxima a ser medida. Os seguintes dados foram obtidos. Então, aqui, do ensaio a vazio, que foi feito no secundário. Então, a tensão a vazio foi 240, que é a tensão nominal desse enrolamento. A corrente a vazio medida foi de 7,133 amperes. E a potência, tá, gente? Aqui tá escrito errado, mas é potência vazia 400 watts. Já no ensaio de curto-circuito, né, que foi realizado no primário, a tensão de curto-circuito, então a gente vê que foi 489 volts, que é uma tensão bem mais baixa que a tensão nominal, que é de 8.000 volts. Aqui, ó, como a gente pode ver, a tensão nominal de 8.000 volts, e a gente aplicou, então, 489 volts. Corrente curto-circuito foi de 2,5 amperes, então a gente pode entender que essa corrente aqui é a corrente nominal, mas também a gente pode conferir esse valor fazendo o cálculo, né, partindo da potência nominal do transformador e a tensão desse lado aqui do transformador. Então, se a gente fizer esse cálculo, ó, o transformador de 20 kVA dividido pela tensão do primário, que foi 8.000, a gente tem os 2,5 amperes, que é a corrente de curto-circuito que foi alcançada nesse ensaio.
e a potência de curto-circuito foi 240 watts. Aí o exercício pede para encontrar as impedâncias do circuito equivalente aproximado, referido ao lado primário, e depois faça um desenho esquemático desse circuito. Então, aqui a gente, a solução, ele propõe primeiro achar a relação de transformação, que é 8.000 por 240, que então dá a relação de transformação, que é o parâmetro A. Aí ele acha depois o fator de potência do ensaio a vazio. O que esse fator de potência vai me ajudar depois? Ele vai ser útil, por exemplo, para eu calcular a corrente que vai para o ramo de magnetização, né? A parte que é indutiva, que vai alimentar a impedância indutância de magnetização. Mas aqui ainda, né, no ensaio a vazio, ele calcula esse parâmetro que chama admitância, que é o inverso da impedância, tá, gente? É só uma outra abordagem, mas é a mesma coisa. Assim, a admitância é o inverso da impedância, mas que no final a gente pode tratar também a mesma coisa. Então, a admitância fica sendo a corrente dividida pela tensão. Aí, e o fasor do ângulo do fator de potência que ele achou. Então, ele encontra, né, uma admitância desse tipo aqui e depois ele calcula os valores do ramo de excitação referido ao lado de baixa tensão, que é o secundário onde está sendo feito o ensaio. E então, ele tem que essa parte resistiva da admitância, né, que ele achou equivalente, deu 144 ohms, e a indutância de magnetização 34,63 ohms. Lembrando que esses parâmetros estão referidos para o lado de baixo. Aí eu me pergunto, essa resistência e essa indutância aqui que ele achou, na verdade, são valores que ele está considerando que o ensaio vazio, quase tudo, praticamente tudo, né, que está sendo medido, né, em watts, está sendo perdido por conta das perdas no núcleo, né, e a corrente devida ao ramo de magnetização, que é a que necessária para magnetizar o núcleo. Então, esse cálculo aqui desses parâmetros foi pensando nessas simplificações. Depois ele vai para o ensaio de curto-circuito, e aí calcula o fator de potência, para depois achar a impedância desse circuito, que aí é do 38,4 mais J, 192 ohms. Sendo que aí depois ele constrói o circuito equivalente, sendo que esses parâmetros aqui que ele acha depois estavam referidos para o lado de alta. Peraí. Isso. Os parâmetros que ele achou, então, estavam referidos para o lado primário. E depois, né, então, a resistência é referida para o lado primário, né, que é aquelas que a gente encontrou do ensaio vazio. Ele faz esses valores multiplicar pela relação de transformação ao quadrado, né, que é o que a gente viu da transformação de impedância, né, de um transformador. E aí, então, ele passa a resistência das perdas no núcleo e a indutância de magnetização referido por primário. E aí ele termina o exercício sobre esse assunto de ensaio.